Fala aí galera, está começando mais um Famix News, e hoje em tom de homenagem e despedida, para aquelas grandes vozes da dublagem que tanto nos marcaram com suas vozes, em nossos personagens icônicos, favoritos. Leslie Phillips, dublador do Chapéu Seletor em Harry Potter, morre aos 98 anos. A artista estava em recuperação nos últimos anos após sofrer um AVC. Leslie Phillips, que deu voz ao Chapéu Seletor de Harry Potter, morreu na segunda-feira, 7. O ator tinha 98 anos e faleceu enquanto dormia. A informação foi divulgada pelo jornal The Sun. O agente de Phillips confirmou que ele morreu pacificamente durante o sono e após uma batalha contra uma longa doença. Phillips sofreu um acidente vascular cerebral, um AVC, e passou os últimos anos se recuperando em casa. Ao veículo, a mulher do artista, Zara, 63 anos, declarou: "Perdi um marido maravilhoso e o público perdeu um grande showman. Ele era simplesmente um tesouro nacional. As pessoas o amavam. Ele era assediado em todos os lugares que ia", lamentou. Além de seu trabalho na saga de J.K. Rowling, o intérprete ficou conhecido por seus papéis nos filmes de comédia Carry On e Doctor nos anos 1950 e 1960. Leslie Phillips conta com mais de 150 filmes em seu currículo, ao longo de 8 décadas de carreira. Em 1998, ele foi condecorado como oficial da Ordem do Império Britânico, recebendo o título de comandante 10 anos depois, em 2008. Também este mês morreu o dublador botucatuense Antônio Moreno aos 76 anos. Moreno era tido como um dos grandes nomes da dublagem no Brasil. Antônio Moreno morreu na terça-feira, na capital paulista. A causa da morte não foi divulgada. Antônio nasceu em Botucatu e iniciou sua carreira na rádio PRF 8. Logo em seguida partiu para a capital, onde começou no ramo da dublagem em 1969, no estúdio AIC. Tido como um dos grandes nomes da dublagem no Brasil, ele era particularmente conhecido por seu timbre de voz profundo. Fora também um dos poucos dubladores paulistas a ter trabalhado em praticamente todos os estúdios de dublagem em São Paulo. Seu vozeirão marcou presença em uma infinidade de produções, com destaque para sua interpretação em filmes de atores como Morgan Freeman, Sean Connery, Charles Bronson, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, dentre vários outros. Em animes, entre os trabalhos mais conhecidos, foi o vilão Bison no clássico Street Fighter 2, o Sorrento de Sirene na redublagem de Os Cavaleiros do Zodíaco, e o Basque Gran, em todas as versões de Fullmetal Alchemist. Ativo, seguiu imprimindo sua voz até este ano, aparecendo em lançamentos recentes como Heihachi de Tekken, Bloodline e o Barba Branca de One Piece. Já em Tokusatsu, dublou o Guila no episódio 20 de Jaspion e o Ultraman Belial nos filmes Ultraman, Mega Batalha Ultra e Ultraman Zero, A Vingança de Belial. Ele também chegou a ser a voz do Goldar, um dos vilões de Power Rangers, mas em uma versão mais recente, quando ele reaparece na segunda temporada de A Morfagem Feroz. Antônio Moreno foi velado no cemitério Araçá, em São Paulo, e cremado na Vila Alpina, também na capital. Em setembro desse ano, quem nos deixou foi Drauzio de Oliveira, dublador em O Senhor dos Anéis, aos 92 anos. Dublador também esteve em sucessos como Cavaleiros do Zodíaco e Pokémon. Drauzio de Oliveira, dublador que esteve presente em produções como O Senhor dos Anéis e Cavaleiros do Zodíaco, morreu aos 92 anos. A informação foi divulgada pelo Dublapedia, maior portal de dublagem do país. Segundo o portal, o artista morreu numa segunda-feira, 19 de setembro, mas a morte só foi divulgada no dia seguinte. A causa da morte não foi revelada e o velório aconteceu terça, 20, no cemitério Congonhas. Drauzio iniciou sua carreira artística na atuação, participando de algumas novelas na TV paulista nos anos 50, quando as produções ainda eram transmitidas ao vivo. No fim dos anos 50, e início dos 60, começou a trabalhar com dublagem e engatou em grandes papéis, como o Capitão Steve Barton em Terra de Gigantes. Nos anos 2000,
ganhou destaque ao aparecer em Senhor dos Anéis como dublador de Sean Penn, que deu vida a Boromir na saga. Antes, Drauzio marcou gerações como a voz do vilão Abel, personagem que dublou no longa-metragem da animação Cavaleiros do Zodíaco, exibido nos cinemas brasileiros em 1995. Em 2007, ele voltou a dublar o personagem para o lançamento do filme em DVD. Ainda no mundo das animações, ele também substituiu Wellington Lima na dublagem de Professor Carvalho, personagem ao qual deu voz por algumas temporadas de Pokémon. Mais uma grande fera da dublagem, que nos deixou há um ano atrás, aos seus 78 anos, trata-se de Leonardo José, dublador de Thanos e Professor Xavier. Ator foi responsável pelas vozes de vilões da Disney e outros personagens marcantes do cinema. O dublador Leonardo José morreu, na quinta-feira, 18 de novembro de 2021, na cidade do Rio de Janeiro, em decorrência de um câncer de pulmão. A informação foi confirmada à CNN pela esposa do ator, Angela Maria Lacher Machachir. Ela disse que Leonardo faleceu pacificamente enquanto dormia, na manhã de quinta-feira. Ele tinha acabado de chegar no Rio de Janeiro e montar seu estúdio de dublagem, contou a esposa. Angela Maria relatou que o marido descobriu o câncer há cerca de 4 meses, e comenta que a doença foi agravada por conta da Covid-19, que o dublador contraiu em novembro do ano de 2020. Esse ano tem sido muito carrasco com o mundo da dublagem. Mais um que nos deixou esse ano foi o dublador Luiz Manuel. Luiz Manuel foi dublador de personagens que marcaram sua infância como Mickey e Pica-Pau. O dublador, que nasceu em Portugal em 1942, fez história na voz de grandes personagens, como Fred do Scooby-Doo, Bob Filho, e em Zé Colmeia com Catatal, Cat and Cat Dog. Ele morreu no dia 6 de setembro desse ano aos 80 anos. A informação foi confirmada pelos também dubladores Weirley Contaifer e Eric Bouglex, que lamentaram a perda. A causa da morte não foi divulgada. Abre aspas. O Luiz Manuel foi o pai de Avatar, o responsável por me escalar para dublar o Aang, e escalar todas as outras vozes que marcaram a série. Foi quem moldou toda a série pro nosso idioma. Vai fazer falta demais, escreveu Eric Bouglex. Uma das pessoas que mais acreditaram em mim e uma das que eu mais amei. Meu legado também tem o som da voz dele. Boa volta pra casa, mestrão, falou Weirley. Luiz Manuel nasceu em 1942, em Portugal, e se mudou para o Brasil com a família ainda na infância, aos 7 anos. No Rio, ele fez carreira no teatro e na Rádio Tupi. A estreia aconteceu em 1952, onde trabalhou na Rádio Nacional, local em que sua mãe também atuava. Na época, Luiz participou do programa Tal Pai, Tal Filho, de Milton Rangel. Pouco tempo depois, ele se tornou locutor e fez carreira nos estúdios de dublagem. Luiz anunciou a aposentadoria em 2016, depois de dar voz a grandes personagens, como Mickey, nos anos 60 e 70, Catatal em Zé Colmeia e Bob Filho, o Fred Jones de Scooby-Doo, Gato em Cat Dog, Chiquinho Gavião e Piu Piu Monstro em Looney Tunes, Tartaruga Touché, Robin do seriado clássico do Batman. Luiz Manuel também ficou conhecido após se tornar o primeiro dublador de Pica-Pau e também foi diretor da série Sobrenatural. O humorista Roberto Guilherme, de 84 anos, morreu na quinta-feira, 10 de novembro desse ano, vítima de um câncer. Ele ficou conhecido pelo papel marcante e irreverente do Sargento Pincel, em Os Trapalhões, da TV Globo. O ator Roberto Guilherme gravou mensagem antes de morrer e pediu que a família ficasse unida. O ator e humorista Roberto Guilherme gravou um vídeo na quinta-feira, 10 horas antes de morrer, na Clínica São Vicente, na Gávea, zona sul do Rio. Na mensagem, ele pede que a família se mantenha unida. Roberto Guilherme tinha 84 anos, ficou conhecido pelo papel marcante e irreverente do Sargento Pincel, em Os Trapalhões, da TV Globo. O artista, que também era dublador,
lutava contra um câncer que havia descoberto em 2018. Ele morreu nesta quinta, durante a segunda etapa de uma sessão de quimioterapia. Em 2016, fez a dublagem do cantor Ozzy Osbourne para o filme Caça-Fantasma. No vídeo, gravado pelo filho do artista, Roberto aparece perguntando pelas netas e pedindo que elas tirem 10 nas escolas. O ator também pergunta pelos parentes e manda abraços para os familiares. Abre aspas. Um abraço forte para a família. Beijos. Família unida, sempre unida. Fiquem com Deus, a família toda, disse Roberto Guilherme, horas antes de morrer. Segundo William de La Vega Nunes, filho de Guilherme, essa foi a última vez que ele falou com os filhos. Ele se despediu de todos. Meu pai estava sofrendo muito. No dia, quinta, colocamos ele sentado e ele gravou esse vídeo, contou. As imagens foram exibidas durante o velório do artista no cemitério da Penitência, na zona portuária do Rio, onde o corpo de Roberto Guilherme foi velado nesta sexta-feira, 11. Queria fazer as pessoas felizes, diz filha. Meu pai sempre foi espetacular, amoroso, sempre fez de tudo pela gente. Foi um excelente marido. Ele falava que não queria tristeza no velório dele. Eu vou lembrar do meu pai pelo lema dele, fazer as pessoas felizes, disse a filha, Valesca de La Vega. É difícil não manter as lágrimas. Ainda mais porque ele morreu do meu lado. Ele morreu rezando. Eu sei que ele foi em paz. Ele estava internado há uma semana e estava sofrendo muito, narrou. Agradeço a todos os fãs que mandam mensagens. Meu pai lia tudo, e respondíamos na medida do possível. Meu pai amava os fãs. Isso fazia ele muito bem, emendou Valesca. Emocionado, William de La Vega Nunes falou sobre os últimos dias do pai. Falar do meu pai é a coisa mais simples e ao mesmo tempo difícil. A mais simples porque tudo o que ele fez foi sempre voltado para a família, e a mais difícil porque ele deixa um legado que para segurar não é fácil, disse La Vega. O filho também lembrou da trajetória de Roberto. Ele começou a lutar muito cedo. Sabemos a história dele. Foi de marcador de tamanco a paraquedista do exército, terminando no mundo artístico, onde ele fez sua carreira. Ele era extremamente família. Fico feliz de ele ter partido porque ele estava sofrendo. Ele lutava contra esse câncer desde 2018, quando foi a primeira operação. Nos últimos 60 dias ele estava à base de morfina e estava sofrendo. Deus fez o melhor para ele, e ele teve o descanso que merece, disse o filho. O sargento Pincel contracenava com o soldado 49, interpretado por Renato Aragão. A careca, que virou sua marca registrada, surgiu no programa, com o ator tendo os cabelos raspados em uma esquete humorística. Vida e carreira. O artista, que foi batizado como Eduardo Guilherme Nunes da Silva, nasceu em Ladário, Corumbá, em 25 de agosto de 1938. O nome Roberto foi uma homenagem feita ao cantor Roberto Carlos. Antes de se mudar para o Rio de Janeiro, aos 8 anos de idade, ele morou na cidade de Natal e, aos 11 anos, começou a trabalhar em uma loja que fazia e consertava tamancos. Aos 14, passou a jogar futebol profissionalmente, como ponta esquerda, no Vasco da Gama. 4 anos depois, ele se alistou no exército e tornou-se paraquedista. Entretanto, não abandonou o futebol. Ele chegou a disputar partidas pela Seleção Brasileira Militar de Futebol ao lado de Pelé. Representando o Brasil, Roberto Guilherme disputou partidas nos Estados Unidos, Inglaterra, Panamá e Colômbia, e foi campeão sul-americano na categoria. Ainda no Exército, ele escreveu uma peça de teatro amador encenada no Olaria Atlético Clube, na zona norte do Rio. Mais um dia um ator faltou, e Guilherme acabou o substituindo. Um produtor viu a peça, e convidou Roberto Guilherme para trabalhar na TV Rio. Em 1963, o agora ator, foi para a TV Excelsior, onde conheceu Renato Aragão, o Didi. Eles contracenaram pela primeira vez no humorístico 1-2, Feijão com Arroz, em 1965, que ainda tinha no elenco Dedé Santana, Dari Reis e Átila Iório. Depois,
o ator passou a fazer parte do elenco fixo de Adoráveis Trapalhões, que tinha como astros principais Didi, Ted Boy Marino, Ivon Cura e Vanderlei Cardoso. Com o mesmo elenco, também atuou em Os Legionários, em 1965, onde interpretava um militar, que não tinha nome, mas era o embrião do Sargento Pincel. Na Excelsior, ele ainda atuou no programa de aventuras 002 contra o crime, em 1965, e na novela infanto-juvenil A Ilha do Tesouro, em 1966. Da Excelsior, Roberto Guilherme foi para a TV Record, onde viveu o Sargento Pincel pela primeira vez, no programa Quartel do Barulho, em 1966. Depois, passou a fazer dupla com Renato Aragão no programa Praça da Alegria, ainda na Record. Em 1969, o ator foi para a TV Tupi, trabalhar com Costinha no programa Do Que Se Trata, em 1969. E ao lado de José Santa Cruz formou a dupla Jojoca e Chechel, que fez muito sucesso no programa Telecentral do Riso. Roberto Guilherme era Chechel, um valentão que usava da ingenuidade de Jojoca para aplicar golpes e conquistar as garotas. A convite de Wilton Franco, Roberto Guilherme retornou à Record, para trabalhar no programa Os Insociáveis, de 1971 a 1974, que reunia no elenco Didi, Dedé, Mussum e a cantora Vanusa. Em 1975, a trupe foi para a Tupi, e Zacarias passou a ser o quarto integrante do quarteto. Surgia Os Trapalhões. Roberto Guilherme também fazia parte do programa, com personagens de apoio. O programa ficou no ar até 1976. Na Tupi, Roberto Guilherme também fez parte do programa jornalístico Reabertura, idealizado por Fernando Barbosa Sobrinho. Em 1980, o ator chegou a fazer teste para interpretar o Palhaço Bozó, no SBT, mas perdeu a vaga para Vandeco Pipoca. Em 1981, Guilherme foi para a TV Globo, onde participou de programas como Reviva o Gordo e Balança Mas Não Cai. No entanto, foi no retorno de Os Trapalhões, que ficou na memória do público. Entre 1982 a 2013, atuou em diversos projetos liderados por Renato Aragão, inclusive Os Trapalhões em Portugal, de 1995 a 1997, produzido pela SIC, Televisão Portuguesa.